Olá a todos, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu sou a Ana Brito, gerente-geral aqui do Shopping Praia de Belas. Queria agradecer a presença de todos aqui que estão nos prestigiando nessa tarde ensolarada de sábado aqui em Porto Alegre. A gente preparou um evento muito especial aqui para o Praia hoje e é bem importante para nós, então é um prazer muito grande recebê-las e recebê-los aqui com a gente. O Dia da Consciência Negra, celebrado dia 20 de novembro em todo o Brasil, é uma das principais datas de conscientização no cenário nacional da luta dos negros contra a opressão e todas as dificuldades que sabemos que são tão presentes ainda na nossa cultura. Então, para nós era muito importante celebrar esse dia hoje e dar esse tom tão positivo e rico, trazendo toda essa diversidade aqui também para o Praia. A nossa proposta, então, na tarde de hoje, é dar visibilidade para o debate com diversas temáticas, que são muito importantes para a conscientização da sociedade. A gente vai ter uma tarde repleta de programações, mediadas por influenciadoras de muita relevância, na questão racial e que certamente vai dar subsídios ricos para enriquecer a nossa cultura e o conhecimento de todos aqui. Então, a gente vai ter talk de gastronomia e saúde, que vai começar daqui a pouquinho. Teremos também sobre esporte e cultura, sobre beleza e empreendedorismo, sobre maternidade e até sobre o filme Pantera Negra, que está hoje nos cinemas, que tem trazido um tom muito positivo para toda essa temática e a gente pode não só contemplá-lo aqui no Praia, mas a gente vai falar sobre tudo que ele traz de positivo também para a nossa cultura. Para construir esse evento, a gente contou com uma parceria preciosa das nossas embaixadoras. Elas trabalharam com a gente na curadoria do evento de hoje e são as idealizadoras do podcast, Pode Zer. E são a Aline Barbosa, a Giane Ferreira, Lídia Góes e Paula Borges. É uma honra muito grande para nós recebê-las. Eu até as convido para se instalar aqui no nosso espaço de talk. É um prazer para a gente ter vocês aqui no Praia. Queria agradecer a presença e a disponibilidade de todos os participantes que estão conosco hoje. E eu queria, sobretudo, dar abertura a essa tarde tão gostosa que teremos aqui no Praia. Muito obrigada a todos e vamos nos divertir, passar uma boa tarde. Boa tarde, gente! Então, hoje nós estamos com essa edição especial do nosso podcast. Como vocês podem ver, o nosso cenário está bem diferente. Gostaríamos de agradecer ao Praia de Belas por estar abrindo as portas para nós estarmos apresentando o nosso trabalho aqui. E agora eu vou passar para a Lid. Com esse aqui. Boa tarde a todo mundo. Vou falar brevemente, agradecer a presença de todos, agradecer a presença das nossas convidadas e também ao Praia de Belas por dar esse espaço de voz e protagonismo para nós. A ideia do podcast, quando a gente criou ele, era justamente essa, né? Mostrar as nossas histórias. E estamos aqui com muita alegria, até um pouco emocionadas de estar conseguindo ter esse espaço de visibilidade tão grande, né? E trazer o nosso podcast além, né, das plataformas de áudio, de YouTube. Então, está sendo bem importante para nós. Boa tarde. Quero muito agradecer, né, a presença de vocês. Como as meninas já falaram, nós estamos imensamente felizes, né, com essa oportunidade, com esse evento. E nós estamos aqui, né, para mostrar toda a nossa potência, toda a pluralidade, né, de quem somos. E é isso. Então, faço, né, minhas as palavras das minhas colegas. É muito gratificante estar aqui com vocês nessa tarde, compartilhando de várias temáticas. Poder dar o protagonismo, que é a ideia do nosso podcast, né, que é a gente colocar os nossos convidados em posição de destaque para que eles contem, né, as suas vivências e que a gente consiga refletir. E vamos iniciar, então, essa tarde aí de bate-papo com as nossas convidadas que já estão aqui. Vou pedir, então, para chegar aqui até nós, a Bruna e a Jamila, por favor.
Vamos começar, então, a nossa conversa. Como esse encontro aqui é uma versão, né, um episódio especial do nosso podcast, então a gente vai falar como se estivéssemos no podcast. Então, boa tarde a todos, estamos começando mais um Pode Dizer. E hoje estamos recebendo Bruna e Jamila, que trabalham com gastronomia também, né? A Bruna um pouco mais posicionada à saúde, a Jamila confeiteira, e eu quero ouvir de vocês um pouquinho da trajetória de cada uma nesse mercado de trabalho, como que vocês se identificaram com a gastronomia. Conta um pouquinho para nós a história de vocês. Pode começar, Bruninha. É muito bom estar aqui. Eu agradeço o convite, agradeço esse encontro, né, que tivemos, a Aline e eu, e a oportunidade de estar aqui com vocês. Celebro a iniciativa do podcast, porque a gente sabe que tudo que a gente tem é nós, né? Então, que bom poder contar com outras mulheres que são protagonistas da sua história e que oportunizam esses espaços, né, de diálogo entre outras experiências. Eu sou Bruna Crioula, que é como as pessoas me conhecem nas redes sociais. Sou nutricionista de formação e comunicadora de coração. E mãe do Inácio, pequeno Inácio, que tem 3 meses e me autorizou a estar aqui, né? Ficou com um pai bem bonitinho. Se não fosse isso, eu não poderia estar aqui conversando com vocês. E, bom, eu sou nutricionista, né? Então, a minha proximidade com a prática culinária, ela talvez foi a partir disso que eu entrei na nutrição. Desde criança, a cozinha é o meu espaço de conforto, de diversão, de conexão com os meus pais. Final de semana, eu tenho essa lembrança de que eu era responsável pela salada, então todo domingo eu estava muito animada pensando o que eu ia fazer e decorar, fazer desenhos, enfim, né? Botar a criatividade infantil nesse final de semana, naquele momento que os meus pais me permitiam ser a chefe da cozinha. E eu também trabalho com plantas alimentícias não convencionais, as punk, que são plantas com funcionalidades alimentícias, mas que não são tão conhecidas ou que têm sido esquecidas na alimentação da população. Desde 2010 eu trabalho com isso, com a valorização da sociobiodiversidade e também, né, acho que é bem importante assim esse reconhecimento do quanto a infância é importante para a construção dessa adulta que está aqui, né? Eu também tenho memória de, na casa da minha avó, brincar de comidinha com a Bertalha, que crescia na cerca da horta dela. E que bom, quando eu era criança eu nem imaginava que tinha um conceito que definia o que era aquela planta, né? Mas eu sabia que eu estava liberada para brincar com aquela planta, que se eu comesse não era tóxica. Então, acho que as práticas culinárias sempre fizeram parte da minha história. E hoje eu trabalho nas redes sociais falando sobre coleta urbana, sobre essas comidas que não são vistas, mas que crescem na rua, que crescem nas cercas, que estão disponíveis para as pessoas e a gente precisa conhecê-las, né? Então, brevemente, assim, um pouco de mim, a partir desse olhar da cozinha, de alguém que não consegue se ver longe dela e que se fez a partir dessas experiências. E Jamila, fala um pouquinho, então, tu tem uma frase que eu acho muito bonita, né? Que tu é turismóloga de formação e confeiteira de coração. Então, conta para nós essa mudança de carreira. Sim. Vocês estão me escutando? Boa tarde a todo mundo. Eu estou muito feliz pelo convite. A Lídia conheci através do Instagram, né? Que eu fiz os doces de casamento dela. E eu fiquei muito feliz pelo convite, principalmente pelas personalidades que estão sendo entrevistadas, né? A maioria eu conheço, admiro muito o trabalho há muito tempo. Meu nome é Jamila Paré, eu sou formada em turismo, eu trabalhei numa companhia aérea durante muito tempo
E lá eu levava doces para todo mundo. Final de semana eu gostava de fazer um bolinho de chocolate. A gente sempre tem na referência, né? Ela vai trazer um bolinho, vai trazer... E aí eu comecei a levar isso a sério, né? E para mim é um desafio, né? Sempre foi empreendedorismo, porque a minha família toda, a maioria é de concursado. Então eu não tinha muito contato com empreendedores, né? Eu comecei, na verdade, com os doces. Minha mãe disse que eu tinha 4 anos, eu pedi para ela fazer um bolo e ela não fazia nunca. Aí quando ela chegou em casa eu estava cheia de farinha, que eu resolvi fazer o bolo. E ela, não, eu faço, mas eu sempre tive muita vontade de cozinhar, de fazer, principalmente doces, né? Eu esqueci de falar uma coisa, que é como minha mãe começa as palestras dela, né? Pedindo permissão aos nossos antepassados, né? Principalmente quando a gente entra na cozinha, né? A gente tem que ter essa referência dos nossos antepassados, da nossa ancestralidade, pedir permissão, que flua tudo bem, né? E principalmente que a gente está lidando com amor, né? Toda vez que a gente está fazendo qualquer coisa da alimentação, a gente está lidando com amor e de ver a pessoa feliz e de carregar essa energia através do alimento, né? Então a gente tem que ter essa permissão dos nossos antepassados. E pedir permissão aqui também, né, para a gente estar iniciando. Nós estamos começando aqui no Poser, assim, estou muito feliz, estou ansiosa, estou nervosa. Mas foi assim, foi desde criança. Depois eu fui me profissionalizando, fiz curso no Senac, né, de confeitaria. Depois fiz outros cursos online. Aí agora comecei com os brigadeiros, continuo. Mas estou fazendo bolos para festas, assim, né, de aniversário, merengues, né, que foi a lembrancinha do casamento, os bolos caseiros. E, enfim, eu acho que agora a minha felicidade é que através das redes sociais eu consigo conhecer muita gente legal, por isso que eu estou aqui. E, enfim, fica essa amizade para fora, né, e eu acho que é isso. É o amor, né, em forma de comida. Foi assim que eu resolvi começar na carreira. E Jamila, já que tu tocou no assunto referente a pedir permissão aos nossos ancestrais, eu queria, Bruna, que tu falasse um pouco, né, sobre a importância da cozinha ancestral, que eu vi que tu fala, né, também um pouco referente a isso nas tuas redes sociais. Sim, saudações ancestrais, né? Pedir licença para os nossos mais velhos, para os nossos mais novos. Hoje antecede, né, uma data importante, que é uma data de luta, né? É uma data que representa todas as mulheres negras que historicamente alimentaram esse país, né? Quando a gente fala sobre uma cozinha ancestral, na verdade a gente está falando sobre a cozinha brasileira. Não existiria a cozinha brasileira se não fosse a cultura indígena e a cultura preta, né? Nossos ancestrais que vieram para cá de maneira compulsória e que eram dotados de sapiência, né, de tecnologias, de filosofias que construíam, então, esse país, né? E muitas mulheres, né, cozinheiras, usando seus tabuleiros, vendendo as suas feituras, compraram a liberdade de muitos, né? Então, se estamos aqui hoje, foi pelo protagonismo dessas mulheres que, a partir da cozinha, compraram liberdade, cozinharam sonhos e com muita coragem, né? Com uma dose uma pitadona de coragem e de senso de liberdade. E é um pouco disso que, quando eu me dei conta, né, dessa questão,
e me percebi uma profissional negra no campo da saúde e comecei a refletir de que maneira eu poderia contribuir para o fortalecimento do povo negro hoje, considerando que essa narrativa, né, do protagonismo das mulheres, ela é invisibilizada. A gente tem uma historinha contada de que houve uma confluência, né, contribuições, como se a gente tivesse sentado aqui numa roda e cada um debatendo aquilo que poderia contribuir, né, enquanto a gente sabe que não foi desse jeito. Então, alguns estudiosos, todos eles homens brancos, contam dessa história que Abdias do Nascimento já denunciava como um mito da democracia racial. Então, existe um pacto de silêncio quando a gente pensa na cozinha brasileira e existe o mito da democracia racial que atravessa também a cozinha, né? E isso se faz quando a gente restringe a culinária afro-brasileira somente ao estado da Bahia, quando a gente não reconhece a presença da população negra na região sul do Brasil, enquanto a gente sabe que o nosso estado é um dos estados que mais tem comunidades quilombolas, quando a gente fala em agricultura familiar e o imaginário que vem à cabeça, especialmente aqui no sul, é daquele colono italiano branco que veio fugido da guerra e que viveu de maneira trabalhosa, e a gente não está dizendo que não foi assim, mas a gente está dizendo que antes disso já existiam aqui pessoas pretas que foram impedidas de viver o seu direito, né, o seu direito à terra, porque no momento em que a abolição aconteceu, nenhuma política de reparação foi feita, né? Então, a gente acaba inevitavelmente voltando a esse espaço de origem que é onde começa a nossa opressão, o processo do racismo no nosso país, e como romper com isso é apresentando as mulheres negras como protagonistas da cozinha afro-brasileira. Com certeza, né? E também a imagem da mulher. Eu, quando penso em culinária, em gastronomia e comida, é uma referência muito familiar, né? Sempre. Porque tem essa coisa da cozinha afetiva, da comida afetiva, né? Quase sempre as histórias de nós, né? Mulheres pretas, famílias pretas, a gente tem uma avó ou uma mãe, alguém que nos ensinou a cozinhar, né? Tem essa história, então a gente tem as memórias de comidas que a gente aprendeu. Eu sou a filha de uma mulher preta baiana, ainda por cima, então tem muito isso da cozinha afetiva. A minha mãe, ela era uma pessoa que ela mostrava o afeto, o carinho dela pelos filhos, pelas pessoas que ela tinha carinho, pelo meu pai, através da comida, né? Através de pratos, e é assim até hoje. A minha mãe não mora aqui, mas quando ela vem me visitar, ela sempre se preocupa fazer aquele prato que eu gosto. Ela traz o acarajé. Minha mãe vem da Bahia e traz acarajé para mim. E ela está criando esse mesmo laço com o meu filho hoje também, né? Tanto que nós vamos visitar ela daqui uns dias e ela já está preparando ele, já está falando, quando chegar, a vovó vai cozinhar contigo, vai fazer... Então, isso é algo muito do afeto, né? É comida em forma de afeto, então, relacionado ao que tu falou também, de que cozinha é amor. Então, a gente trazer toda essa ancestralidade pedindo permissão, isso está carregado junto na comida que a gente está entregando, e quando a gente entrega a comida para alguém, né, a pessoa vai ingerir aquele alimento. Então, se ele não tiver carregado de amor, de positividade, de energias boas, né, não vai ser bom, né? Tem que me falar um pouquinho mais sobre isso, Jamila. Eu achei interessante isso de passar, né, de geração em geração, de uma aula online que eu fiz com os filhos de amigas minhas, e era de levar as crianças também para a cozinha, né, para aprender a cozinhar e fazer essa troca, né, dos pais ou avós. E foi muito legal, as crianças se divertiram fazendo cookies. Agora a minha sobrinha está ali, está toda hora pedindo cookies. E é muito legal isso de ver o quanto o quanto as crianças gostaram, assim, né? Eu nem imaginei, foi uma ideia, assim, e é muito legal essa coisa de geração em geração, de avós, pais, e a gente está passando para os pequenos também, né? É um resgate.
E isso são memórias afetivas, né? Que com certeza eles vão lembrar daqui a muitos anos, assim como nós nos lembramos da nossa infância. E na minha família a gente tem alguns pratos específicos que a minha avó fazia e que hoje a minha mãe fazendo a gente sente até o cheiro, sabe? A gente se lembra da pessoa, é algo surreal. E se a gente for parar para pensar, toda vez que a gente vai comemorar algo, o que a gente faz? Vamos comer, né? A gente vai se reunir para comer em algum lugar ou se reunir em casa em volta da mesa, sempre a comida está ali, né, presente. Então, eu acho que a comida, além de matar a fome, né, eu acho que ela enche, né, o potinho de amor, de afeto. Ela preenche o coração, né? Além de nos alimentar, ela preenche o coração. Com certeza. E, Bruna, falando um pouco mais sobre essa questão que tu trouxe das plantas, né, não convencionais, de agricultura, qual é a importância da gente resgatar isso? Porque, né, no decorrer dos anos, a gente foi ficando cada vez mais afastado dessa comida de verdade, né? Comida que a gente cozinha, do alimento que a gente colhe e traz para dentro da panela, né? Como a gente reverter isso? Porque cada vez é mais necessário a gente parar de consumir tanto industrializados, né? A nossa saúde está clamando por isso, né? Como que a gente faz esse resgate e até puxando já para as crianças, né? Trazendo essa nova consciência, porque tem muitas crianças que às vezes que não sabem que o leite que ela bebe não veio da caixinha que está no supermercado, né? Ela veio de outro lugar, assim como vários outros alimentos. Fala um pouquinho para nós sobre isso, por favor. O que vocês estão trazendo, né, sobre afeto, sobre amor, associado à cozinha, que também tem uma relação com a nossa espiritualidade, né, a partir das filosofias de matriz africana, tanto religiosas quanto filosóficas, né, a gente percebe que tudo come. E tudo come porque o axé, né, tudo come porque tudo tem energia, essa energia é esse axé que vai circulando e ele não começa no momento em que a gente escolhe um alimento na gôndola do supermercado, né? Essa energia ela vem do sol, né? Ela tem uma relação cósmica que muitas vezes as pessoas não têm essa noção assim, né? Do quanto nós somos pó de estrelas e o que isso representa dentro da história da humanidade, do desenvolvimento da vida, né? As filosofias africanas elas nos indicam formas de compreender esse mundo e tudo isso de uma forma muito articulada, né? Cosmicamente, sistemicamente. Então, se a gente tem o acesso a uma salada, a um quiabo, azeite de dendê, tudo isso é resultado dessa relação entre o Sol, o nosso planeta, entre as condições do solo e de outros elementos do clima para desenvolver os nossos alimentos. E tudo isso são conhecimentos que não estão dados, porque na escola é tudo muito fragmentado, a nossa sociedade cada vez mais individualista faz com que a pessoa se responsabilize por uma questão que é coletiva, que é comunitária, né? Então, falar sobre comida é falar sobre uma categoria social que organiza as pessoas, né? Dentro da antropologia, da sociologia da alimentação, a gente tem estudos que mostram quão importante é o acesso à comida para desenvolvimento de quem nós somos, né? Não somente do ponto de vista biológico, né? Mas do ponto de vista do simbólico, né? Daquilo que a gente vai levar para a vida toda, que é o que a gente está conversando aqui, dessas experiências que acontecem desde a infância e que vão dar conta de fazer com que as pessoas se desenvolvam na sua maior potência. Então, também é inevitável nesse lugar, né, de conversa que a gente
não toque no fato de que mais de 33 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil hoje, que mais de 50% da população brasileira convive com algum grau de insegurança alimentar e nutricional. E isso compromete não só o desenvolvimento biológico, fisiológico das nossas crianças, que são maiores atingidas por esse fenômeno de escassez, mas tudo que a gente aprende a partir da comida, né? Todos os atributos culturais que estão associados numa refeição em família, numa refeição na escola. E é extremamente importante a gente falar sobre segurança alimentar e nutricional, porque sem ela a gente não consegue se desenvolver em várias dimensões. As plantas alimentícias não convencionais, as PANC, né, é um conceito novo que ele tem características do colonizador, digamos assim, enquanto conceito, né? O fato de tu dizer não convencionais, a gente pode perguntar não convencional para quem? Porque também nessa experiência, né, ancestral, mulheres pretas sempre fizeram uso da sociobiodiversidade, né? Então, os recursos que estavam disponíveis no campo, no mato, né, esse conhecimento das plantas, ele vem também de mulheres pretas. Então, para mim, tem sido um caminho de ressignificar esse conceito, pensando talvez em plantas alimentícias não colonizadas, ou pensar como a Zora, que é uma cozinheira de Minas Gerais, que eu tenho aprendido a admirar imensamente, falando sobre comida de cerca, né, essa comida que nasce sem o nosso controle e que está ali disponível para a gente preparar as nossas refeições. Eu compartilho sobre essas aprendizagens nas redes sociais. Eu tenho uma empresa também de curadoria alimentar que se chama Crioula, e por meio dessa empresa a gente tanto produz conteúdo na internet sobre essa perspectiva afro-orientada da alimentação, como a gente desenvolve soluções educacionais. Uma delas é o curso de aperfeiçoamento que a gente está realizando hoje, inclusive está acontecendo essa aula com outras professoras anfitriãs, que é o curso livre em alimentação saudável numa afroperspectiva. Desde abril a gente vem desenvolvendo esses encontros mensais e trabalhando sobre todos esses assuntos que de alguma forma se articulam com essa ideia do que é alimentação, saúde para o povo preto, com o povo preto. Quem são os estudiosos, os profissionais que desenvolvem, né, pesquisas e que nos indicam o que é melhor para nós, né? Porque somos um povo com características e especificidades que precisam ser contempladas. E, lamentavelmente, na formação acadêmica na área de saúde, nem sempre isso acontece. Essas plantas também entram no ramo das plantas medicinais ou não é a mesma coisa? Uma pergunta de uma pessoa que leiga, né? Muitas plantas que são alimentícias, elas também são medicinais. Um exemplo é a tansagem ou tanchagem, depende da região, tem um nome popular diferente. Ela é diurética, né, utilizada como chá, mas ela também é comestível, ela pode compor, fazer um charuto recheado com algum legume, enfim, um recheio a critério da pessoa, fazendo parte de um picado, de um refogado. Outro exemplo é o umbigo de bananeira ou o coração de bananeira, que é aquela estrutura bordô que fica depois do cacho. Ela é utilizada para problemas respiratórios como xarope, e ela também pode ser consumida, né, como um legume, cortando. Tem todo um pré-preparo para poder consumi-lo, mas é super possível. E eu acredito que a parte da saúde está totalmente associada à alimentação. Então, de alguma maneira, as plantas medicinais a gente vai ingerir, né?
seja por meio de um xarope, por meio de um extrato, sempre faz parte, né? Tanto a cozinha quanto a farmácia das nossas avós estavam na horta, sim, né? Sim, tive uma criação assim, muito mais tratando várias coisas, né? Tipo, dessas doenças mais corriqueiras, né? Claro, não doenças mais graves, né? Que a gente precisa, claro, de acompanhamento médico. Mas, uma dor de barriga, um mal-estar, essas coisas sempre foram tratadas com ervas medicinais, com plantas, né? E eu, muito recentemente, agora descobri o Ora Pronobis, que também é comestível, e eu nunca imaginei, porque eu só conhecia em cápsula, no remédio, né? Não sabia nem que era uma planta, né? Por ignorância. E ganhei uma mudinha e agora estou consumindo em casa, eu adoro, meu filho adora, então tem muita coisa ainda pra gente aprender, né? Muito importante. Mas eu queria pontuar agora um pouco mais com a Jamila aqui, voltando na cozinha efetiva, porque o teu trabalho como confeiteira, tu trabalha muito em comemorações, né? Como foi no caso, né? A Jamila citou aqui, eu conheci ela fez os doces do meu casamento. Então, os teus doces entram nessas datas, né? Como é que tu te sente sendo alguém que está participando, né, de certa forma, de uma data tão importante, de uma data festiva para as famílias? Eu adoro receber o feedback dos clientes, né? Ou a história também, né? Tipo, nossa, minha mãe faz, principalmente depois da pandemia, né? Faz 3 anos que eu não vejo, é aniversário dela, e aí isso tudo eu vou pegando para fazer o bolo, né? E é incrível, assim, a minha família até vê, assim, eu fico, tô sem ideia, né? E na hora o bolo fica lindo, assim, né? Porque eu vou tentando pegar a história do cliente, né? Que me manda. E esse feedback é maravilhoso, né? Quando tem aniversário, eu tive a fase dos casamentos, né? É engraçado, tu faz 2 casamentos, parece que tu fica o mês todo só. Teve vários casamentos. E aí depois tem as fotos, né? Que sempre dos fotógrafos profissionais aí ficam lindíssimos, assim, né? Então, eu fico muito feliz porque eu participei de tanta festa. E, graças a Deus, um feedback maravilhoso, assim, né? E a gente sabe muitas pessoas também não mandam e tal, mas a gente sabe que indicam. E aí, eu fui no casamento da Lídia, fui no casamento da Adriana, fui no casamento... E aí é muito legal esse retorno que... Enfim, é afetividade numa comemoração. E... eu fico, assim, bem emocionada, na verdade, né? Nem comento muito ali já tá chorando, já tá... Mas eu fico muito feliz com as histórias, tanto antes da encomenda, para passar aquela... toda a energia da pessoa, né? E fazer a pessoa feliz, né? E o depois, o feedback depois é maravilhoso, assim, eu fico muito feliz. Eu tenho a minha história com a Jamila, né, dela ter feito os doces do meu casamento. Eu saí em busca de uma doceira, eu queria uma mulher negra fazendo os doces. Várias coisas do meu casamento eu tive, né, essa vontade, que eu queria né, o trabalho de pessoas negras num momento tão especial para mim, né, e isso foi em vários fornecedores. E aí, quando eu encontrei a Jamila, a gente teve um match muito imediato, e eu conversei sobre os suspiros, que foram as lembrancinhas do meu casamento, e eu levei na lua de mel, porque eu contei que eu tinha uma história afetiva com os suspiros que a minha mãe fazia quando era criança, né, e aí tinha o toquezinho do limão, e aí a Jamila fez os suspiros com toque do limão, que eu, no final da festa, catei uns e coloquei na minha mala e levei para a lua de mel. Então, vai além, né? E, de certa forma, acaba sendo a melhor propaganda, porque várias pessoas saíram do meu casamento e quiseram comprar os teus doces e levaram isso adiante, falaram para outras pessoas. Não, e eu acho que o que faz ser tão gostoso não é só a qualidade do produto, a técnica, é esse afeto, esse carinho, esse sentimento, essa energia que tu coloca, né, no teu trabalho. Então, muito obrigada mais uma vez por fazer algo tão bom para nós em todos os sentidos. Né? Dá vontade
de casar Tô de com novo. vontade de casar de novo, só pra chamar já. Ela já sabe, ela já recebeu esse convite, essa missão, né? Que quando nós formos comemorar as nossas bodas de 10 anos, vamos fazer, né, de novo uma festa e aí teremos os doces e o bolo da Jamila, que só não fez o bolo do meu casamento porque a gente não se conhecia ainda, né? Quando eu te descobri, eu já tinha encomendado o bolo, né? Quem sabe eu não sei agora quanto para tempo um a gente ano do tem, Inácio, você pode né? falar mais um pouco. Um aninho do Inácio, quem sabe. Tem aí Tem as festas de comemorações, aniversário, né? pois é, né? Pode ter já uma troca aqui, né? Chegada de uma criança é chegada de um outro calendário de celebrações também, né? Sim, sim. Então tá, já que nosso tempo está acabando. Muito obrigada a presença de vocês. Estamos muito felizes com vocês estarem aqui, de ouvir um pouco a história, né? Então fica o convite aqui para quem quiser conhecer um pouco mais da Jamila Paré e da Bruna Crioula, né? Entrar nas redes sociais delas. A Jamila é @dasnegrinhasdoces e Bruna Crioula. É isso. Muito obrigada, gurias, pela disponibilidade de vocês de virem aqui bater esse papo com a gente. Eu amei, né, conhecer mais do teu trabalho, Bruna, e também de te conhecer, Jamila, né, que só conhecia ali das redes sociais. E esse contato, assim, né, é muito importante. E como a Bruna falou da energia, então a gente deu para perceber que a energia, ela é o que move tudo, né? Então, mais uma vez, muito obrigada.